Cora, é impressão minha ou eu vejo um Lillian Ross aí atrás de você? Você vê. Acabou de sair. Que livro é esse? Eu não conheço. Sempre Repórter. Textos da New Ah, Yorker. eu conheço a edição americana. Tradução do Jaime da Costa Pinto. Muito boa tradução, por sinal. Vou te dizer, é um livro perfeito para você dar de presente de Natal para todo mundo que gosta de jornalismo e todo mundo que gosta de um bom texto. Tem uma apresentação, não é uma apresentação, porque está no fim do livro, é um pós-fácil, do Paulo Roberto Pires, que é excelente, excelente, situa muito bem a Lilian Ross e os textos que estão aqui. Isso é uma seleção de... A Lilian Ross foi repórter da New Yorker durante décadas. Ela que deu início um pouco a esse tipo de jornalismo mais literário. Ela é da geração, jornalismo... né? Hã? Ela é da geração, né? Tinha bastante gente É, fazendo mas não, isso. ela foi a... Não, Joseph Mitchell vem primeiro. Joseph Mitchell nos anos 30, Bem, 40. Que é o Mitchell é mas o cara que... ela estava bem no começo dessa onda. Não, estava sim. Ela estava ali com o E.B. White, com a mulher do... Ela era mulher do E.B. White, não era? Não, ela teve um caso com o William Shawn, Com William Shawn, que é o segundo editor segundo do New editor da New Yorker, Yorker. antes do Harold Pai, Ross. olha, É posterior ao Harold Ross. E ele é pai do Wally Shawn, daquele ator maravilhoso. Eu sei disso, é verdade. Eu já soube disso, não tinha... A gente esquece, mas eu sou fã do Wally Shawn, então não me esqueço. O Ross foi o primeiro dos editores. O Ross é o fundador e o Foi. Ross ficou décadas, aí veio o William Shawn, que ficou décadas também. Também. A New Yorker só teve 5 editores até hoje. Isso. Você tem... A Tina Brown ficou muito pouco tempo, né? Tina Brown veio depois, que era um cara... Eu acho que ele também era do mundo das revistas glamourosas, veio e depois veio a Tina Brown e agora o David Remnick, que também está há um tempão. O David Remnick está uns 15 anos já, eu acho. No mínimo, Pois é. Eles ficam muito tempo. A New York é uma revista de autor. E você sabe que é uma coisa muito interessante, porque você tem 2 revistas nos Estados Unidos que aumentaram com o tempo digital, que são a New Yorker e a Atlantic. A Atlantic é uma revista na qual Mark Twain escrevia com 19. E você tem e a New Yorker, que é uma revista de 1925, 1924, não lembro exatamente, mas anos 20, no pós-Primeira Guerra. A Lillian Ross é muito importante no jornalismo literário. Ela começa... A New Yorker se consolida como uma revista de jornalismo literário com William Shawn, não com Harold Ross. Mas o cara que traz o jornalismo literário para New Yorker é o Harold Ross, porque o Ross traz esse cara, o Joseph Mitchell, que era um cara que escrevia muito pouco, com muito pouca frequência. Ele demorava muito nos textos dele, mas ele tinha vindo do New York Observer, e o Ross era tarado pelos textos do Mitchell no Observer, porque já eram assim, tipo, ninguém falou pro Mitchell, escreve como se fosse um romance. Ele que só queria escrever desse jeito. E aí tem uma turma que começa a escrever como ele. Tem a Lillian Ross, tem o E.B. White, enfim, é a turma toda que escrevia com... E tem a mulher do E.B. White, eu estou esquecendo o nome dela, oh, meu Deus, que também era uma mulher que escrevia maravilhosamente bem. E é uma coisa engraçada, porque é anos 50, 60,
E tinha tanta mulher quanto homem, o que é uma coisa absolutamente atípica no jornalismo da época. Essa coisa de ser um espaço que não importava qual o seu gênero, né? Mas você sabe por quê? Porque durante a Segunda Guerra, todos os homens foram para a guerra. E a New Yorker, que era bastante machista até aquele momento, o Ross não tinha contratado nenhuma mulher até aquele momento, quando esses homens vão embora, as mulheres começam a ser contratadas. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E num primeiro momento, inclusive, elas não falavam em primeira pessoa para não assustar o leitor, para que o leitor... E assinavam com as iniciais e tal, para você não saber que havia uma mulher atrás daquele texto. Era uma época em que se achava que jornalismo só prestava sendo feito por homem. Aí, por causa da guerra, essas primeiras mulheres, com a Lilian Ross, foram para a revista e para outras revistas também, e para os jornais, e aí as pessoas começaram a ver que as mulheres também podiam ser jornalistas e faziam textos da melhor qualidade. Isso é uma consequência da Segunda Guerra. Não, faz todo sentido. E não é só no jornalismo, né? Esse mesmo fenômeno acontece em diversas profissões. Faz todo sentido. Enquanto isso, eu estava pesquisando aqui, a mulher do E.B. White, eu não queria deixar de citá-la, a Catherine Angel White, que era também uma escritora espetacular. O marido era um cara que tinha um texto de um refino... tem um texto dele, que é um texto clássico na New Yorker, chamado Here's New York, que é uma apresentação de Nova York, que foi publicada aqui no Brasil. É um livrinho, assim, tipo de 60 páginas, uma coisa assim, um livrinho. Que aqui é Nova York. Se não me engano, foi o Joaquim Ferreira dos Santos que traduziu para o português. Então, ele escreveu o prefácio, uma coisa assim, mas é barbaramente bem traduzido e vale a pena. Lillian Ross é gênio. A capacidade dela de escrever... Entre textos maiores e menores, há o famosíssimo perfil do Hemingway. Esse é um perfil que ficou muito, muito marcado, porque até o momento desse perfil, o Hemingway, como todos os escritores, era uma figura muito mitificada. Ele era o machão, ele era o grande pescador, ele era o caçador, ele era isso e aquilo. Ela pinta o retrato de uma pessoa. Intratável. Suas falhas. Era um cara que acordava de manhã querendo beber, essas coisas. Quer dizer, com manias, com... Você, em alguns momentos, você pensa, mas que babaca que era esse cara. Não, pois é, a memória que eu tenho desse perfil é de que ela retrata um Hemingway intratável. Intratável, absolutamente desagradável. Ele não chega a ser intratável. Foi a impressão que eu li há muito tempo. A impressão que eu tinha também era essa. Eu quis ler o perfil novamente, justamente para ver se coincidia, porque eu tinha ficado com um profundo desagrado do Hemingway depois de ler esse perfil naquela época. E não é tanto intratável como bizarro, sabe? Como um cara cheio de si mesmo e com manias, esquisitão, mas aquele gênio. E o que ela escreve? E ela escreve de uma forma maravilhosa, e ela era amiga dele. O Hemingway era colaborador da New Yorker, ele escrevia para a New Yorker, né? Olha, e o pior, eles continuaram amigos depois desse perfil. E ela, inclusive, diz que ela mostrou para o Hemingway antes de publicar. Corajoso ele. Então, mas é um livrão. E esse perfil, eu vou te dizer, lido hoje, eu acho ainda melhor do que na época. Que coisa interessante, eu quero reler, então. E aí, você vê o que um livro bom faz com a gente. Porque eu li esse perfil do Hemingway. Aí, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o Hemingway. Aí, é claro que eu baixei 2 ou 3 livros do Hemingway da minha estante para ler. E aí, eu fui pesquisar sobre um caçador branco daqueles dos safaris dos anos 40 e 50, por quem o Hemingway tinha grande admiração, que era um cara chamado
Philip Percival, um daqueles ingleses, evidentemente, que levou os reis para matar elefantes e tal. Não achei muita coisa sobre esse cara, mas achei sobre um outro caçador branco chamado Harry, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro, a respeito de quem foi escrito um livro maravilhoso em 1950 por um jornalista chamado Craig. E o que eu descobri é que esse livro, na época, deu um gás aos safaris, que você nem queira saber, porque pintou uma imagem tão interessante dos safaris que todo mundo quis fazer safari na África. Você sabe como eu gosto de animal, como eu sou contra a caça. Para eu achar um livro interessante nessa área, tem que ser realmente uma coisa muito peculiar. Você acredita que eu baixei uma amostra no Kindle desse livro? Eu não baixei o livro do Kindle porque custa R$110. Tem livros que são inacreditavelmente caros no Kindle. No Kindle. Aí eu pensei, eu compro mais barato do que isso na eBooks, que é a estante virtual lá dos Estados Unidos, e de fato encontrei bem mais barato, com postagem e tudo, saiu por um preço quase igual ao do Kindle. Eu prefiro ter o livro na minha mão. Então agora eu não sei como acaba, mas é um livrão. Se chama The Horn of the Hunter, que eu li primeiro como O Chifre do Caçador. E fiquei pensando, por que o chifre do caçador? Não, né? É a trombeta, a trompa do caçador. Horn é trompa, né? Enfim. E eu acho, eu não descarto assim, ainda ler 2 ou 3 livros por conta disso. Porque o que faz um bom livro é esse, ele vai chamando os outros livros. Eu sei lá, eu não terminei de ler esse livro ainda, eu sei lá o que mais que a Lilian Ross vai me contar aqui, que vai me dar uma vontade louca de procurar outro livro. Eu acho o Hemingway eu acho o Hemingway o grande texto americano do século XX. Ele é. E eu sei que eu amo. O meu livro americano favorito do século XX é Tender is the Night, Suave a Noite, do Fitzgerald. Mas eu acho que, no todo, o Hemingway é maior. Eu acho que ele é melhor escritor que o Fitzgerald. E, Cora, eu sei que, em se tratando de século XX, dizer quem é o melhor escritor americano do século XX é uma declaração forte. Eu sei disso, mas é que eu acho o Hemingway um monstro. Eu acho o Hemingway possivelmente um dos maiores contistas de todos os tempos. Eu acho que os contos dele, particularmente, são fora de série. Gosto muito dos romances também, mas eu tenho uma queda pelo Fitzgerald. Como eu te disse, Suave a Noite é meu romance favorito. Para mim é o Grande Gatsby mesmo. Eu sou mais... claro. Do qual eu gosto muito. É só que, por algum motivo, Suave a Noite me toca. Que é a história do Scott e da Zelda, né? Mas, enfim. Mas, olha, faltou dizer o seguinte, que esse livro é da Carambaia. Não é um livrão bonito desse, como vocês estão vendo à toa, com essa capa amarela, olha, com esse canto pintado, né? Livrão. Podem comprar isso aqui de presente de Natal para as pessoas tranquilamente, vai ser... Porque tem um pouquinho para todo mundo, tem perfis pequenininhos, tem textos sobre pequenas coisas, tem textos mais compridos. É uma leitura divertida, ótima. Eu só não digo que é um livro maravilhoso para levar para a praia, porque acho um desaforo levar um livro tão bonito para a praia, mas seria uma leitura ideal para a praia. Assim. Que bom. Eu acho lindo. Eu levo no Kindle para a praia. Pois é, no Kindle pode levar. Isso aqui já, coitado, não recomendaria, porque é tão bonito, né? Mas livrão.